Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esta é a primeira aula do enfrentamento do tema Imunidades Penais. Eu dividi este estudo em 6 partes. Nas aulas introdutórias, expliquei para vocês a diferença entre regras e princípios. E o tema Imunidades Penais está situado em uma área cinzenta entre o universo dos princípios e das regras. Então, por razões didáticas, sugiro estudarmos este tema logo após o estudo dos princípios aplicáveis ao direito penal. Nas próximas aulas, você irá entender melhor o porquê disso. Então, eu sugiro, você estuda o tema imunidade penal da seguinte forma. Sob este enfoque principiológico, para que você entenda o significado das imunidades penais no direito penal e também através de suas regras, estas que deverão ser memorizadas para a prova de concurso público, principalmente quando é cobrada a lei seca. Você irá conhecer os respectivos artigos da Constituição Federal e do Código Penal, que enunciam as regras sobre imunidades penais, no decorrer das aulas sobre este tema, dessas 6 aulas, ok? A base principiológica irá fornecer o entendimento sobre a razão de ser das regras sobre imunidades penais que devem ser memorizadas. E é isso que vai te ajudar a não esquecê-las. Na próxima aula, eu vou trabalhar o aspecto principiológico de fundamento das imunidades penais com vocês, ok? Nesta aula, vamos diferenciar a imunidade penal da imunidade processual penal. Dizer o que é imunidade penal, explicar por que ela exclui a existência do crime e dizer quais são as espécies de imunidades que temos no direito penal. Vamos lá. Primeiro, vamos estudar a diferença entre imunidade penal e imunidade processual penal. A primeira delas é bastante óbvia. A imunidade penal você estuda no curso de direito penal. E a imunidade processual penal você deve estudar lá no curso de Direito Processual Penal. Parece banal o que eu estou dizendo, mas não é. Os estudantes, muitos se confundem sobre isso e acabam tomando uma coisa pela outra. E qual é a causa desta confusão? Primeiro, porque nos editais de concurso público, você vai encontrar a cobrança do ponto imunidade penal no conteúdo programático de direito constitucional. Observe este edital para o cargo de juiz substituto aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consta o assunto imunidades parlamentares como ponto de direito constitucional. E na parte de penal e processo penal, você não encontra nada sobre esse tema imunidades. Isso confunde um pouco, porque na prova de penal, de processo penal, você não está preparado, você não pensa nesse assunto como ponto dessas matérias. E o pior é que se confunde na hora de diferenciar o que é imunidade do direito penal, que é chamada de imunidade material, da imunidade do processo penal, que é chamada de imunidade formal. Estudar, pessoal, requer estratégia, sistematização. Estudar a esmo, sem ordenação, não é a melhor forma de estudar, ok? Você precisa ir guardando as informações na sua cabeça de maneira organizada. Uma forma de fazer isso é colocar em ordem os assuntos que você estuda numa sequência que seja coerente, como se sua cabeça fosse um grande arquivo. Seguindo, vamos ver agora a segunda causa de confusão entre os estudantes no estudo das imunidades penais. É que, tanto nos cursos como nos livros de penal, processo penal e de direito constitucional, você estuda tudo. Tanto a imunidade material como a imunidade formal. E, com isso, acaba não traçando uma fronteira firme, sólida, do que seja assunto afeto a cada matéria. Em direito penal, nós devemos estudar somente imunidade material. E no direito processual penal, apenas a imunidade formal. A imunidade material tem a ver com a
própria existência do crime. E a imunidade formal, lá do processo penal, com a prisão, processo e prerrogativa de foro. Observe esta alternativa, considerada correta no concurso público para o cargo de juiz federal no ano de 2014. A imunidade material ou inviolabilidade exclui da incidência penal determinadas pessoas, retirando-lhes a qualidade de destinatários da lei criminal. Já a imunidade formal, da qual são destinatários, por exemplo, os deputados, diz respeito à prisão, ao processo, à prerrogativa do foro. Imunidade formal é assunto do direito processual penal. Então eu vou deixar um card aqui em cima para que você acesse esta aula lá do curso de processo penal, sobre imunidade formal. Lá você vai ficar sabendo tudo sobre esse assunto, imunidade formal, que diz respeito à prisão, processo e prerrogativa de foro. Então guarde essa dica, pessoal. Separe o que é imunidade que você estuda nas aulas de direito processual penal da imunidade que você estuda no curso de direito penal. Aí você vai organizando o seu estudo. Quando do estudo das imunidades formais lá no curso de direito processual penal, você deve ainda observar que ela vai se estender a diversas autoridades, ao juiz, promotor de justiça, presidente da República, ministro de Estado, etc. Mas, no direito penal, quando você estuda imunidade material, não acontece isso. Aqui é mais restrito. Você vai estudar com relação aos parlamentares, advogados e a determinadas pessoas em razão de parentesco próximo, homenageando um bem jurídico que é a família. Vocês se lembram da nossa conversa nas aulas introdutórias sobre bens jurídicos protegidos no direito penal, que tomamos nota lendo os títulos da parte especial do Código Penal? Então, em razão da função ético-social que o direito penal exerce, é que as imunidades penais também são estabelecidas. Vamos ver que no sopesamento, na ponderação dos bens jurídicos, família e administração da justiça, por exemplo, em nossa sociedade vai prevalecer o bem jurídico família. Nesse caso, o Código Penal traz então a imunidade prevista no artigo 348, parágrafo 2º do CP, afastando a incidência do crime de favorecimento pessoal com previsão no caput. Se um pai oculta o seu filho foragido em casa, por exemplo, então, isso, para a nossa sociedade, é fato que impõe a imunização, a imunidade. Então, vamos lá. Quando falo em imunidades penais aqui no curso de Direito Penal, estou me referindo exclusivamente à imunidade do advogado, à imunidade familiar e à imunidade penal parlamentar. A imunidade penal também é chamada de imunidade material, real ou substantiva, porque tem a ver com a própria existência do crime, mas também é conhecida simplesmente pela denominação inviolabilidade, em razão da regra mestra do artigo 53 da Constituição Federal, que trata da imunidade dos parlamentares federais. Guarde que a imunidade penal também é conhecida simplesmente pela denominação de inviolabilidade, em razão do texto do artigo 53 da nossa Carta Magna, que utiliza a expressão são invioláveis. Dá uma lida lá que você vai ver. Observe essa alternativa considerada incorreta, constante de questão para o cargo de técnico legislativo da Câmara de Belo Horizonte no ano de 2018. O texto constitucional concede ao presidente da República a inviolabilidade quanto às palavras e opiniões, imunidade material, por ser esta uma prerrogativa própria dos membros do Poder Legislativo. Inviolabilidade é, sim, sinônimo de imunidade material, mas os parlamentares é quem são os destinatários desta espécie de imunidade, e não o presidente da República, que faz parte do outro poder, poder executivo. Como disse, quanto às imunidades penais,
Também temos a imunidade do advogado, com previsão no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. E a imunidade familiar, com previsão no artigo 181 e 348, parágrafo 2º do Código Penal. Então, anota. Com relação à imunidade no direito penal, temos a imunidade parlamentar, imunidade do advogado e imunidade familiar. Na próxima aula, vamos iniciar o estudo das imunidades penais parlamentares. Eu fico por aqui. Obrigado por assistir esta aula. Bons estudos e bom proveito.